Tá de ressaca do futebol americano, bicho? Pois a Esporte América tem um remédio para te ajudar. Vários produtos de NFL com até 50% de desconto durante a off-season. Então, se você quer incrementar a sua torcida para a temporada 2023, corre lá e aproveita esporteamerica.com.br. Cara, então, sobre precisar draftar um wide receiver ou não, né? Assim, óbvio, o Odell chegou, o Eggler chegou, mas os dois são em contrato de um ano só. O Duvernay e o Prochet são free agents na próxima temporada, né? Então, assim, o time precisa de recebedores também a médio e longo prazo. Então, por isso que eu não acho nada impossível que exista assim uma escolha de um wide receiver nesse draft. A questão maior é só agora que o Odell chegou, vai ser na primeira rodada? Acho mais difícil. Eu acho que ali a posição mais carente do elenco está realmente entre os cornerbacks, né? Então, essa posição acaba se tornando mais prioritária, né? Pensando na escolha de Baltimore no dia 1. Mas eu ainda acho que com tudo que a gente escuta, tudo que a gente vê acontecendo, acho que o objetivo do Decosta é com certeza trocar para baixo. A E última se ele entrevista troca para ele. baixo, ele pode conseguir acumular uma segunda rodada, uma terceira rodada, e pode ser que um Josh Downs, que é o jogador que a gente vai assistir agora, esteja disponível. Uhum. Eu ia Terceira até rodada falar acho muito isso. difícil. Mas... O De Costa chegou a falar naquela entrevista, né, na última coletiva, que a intenção dele é acumular escolhas. Sim. Então é O bem Ravens está só com capaz. 5 escolhas nesse draft. Isso é muito Uhum. não característico do time, né? De É. toda essa gestão. Então, Para um time que teve 10 escolhas no draft passado, né? E usou todas as 10, o que é mais incrível. sim. Então, bora lá. A hora que você falar que tá com tape na agulha, a gente vai. A agulha tá aqui em sequência, tá? Uma playlist. Que belezinha. Isso que é um cara Tá organizado, né, engatilhado. gente? Então. Então, Josh Downs é um recebedor menor, tá? Ele fisicamente ele é mais frágil, não tem o tamanho prototípico, mas é um cara com boa velocidade, nada excepcional, que é extremamente competitivo, faz rotas muito boas. Ele é o famoso joga maior do que o tamanho. É um cara que tem um Uhum. sucesso muito maior do que o esperado quando se considera o tamanho dele, né, em jogadas contestadas. Ele é bom com a bola na mão, tem boas mãos, é um cara inteligente. Então, as rotas dele têm boas quebras, ele mostra alguns elementos mais avançados também, correndo essas rotas, né? Movimento de cabeça, o jab step, double move. Então, é um cara bem preparado para a NFL nesse sentido, como separador. E também é um cara que entrega mais do que o esperado, né? Como recebedor em bolas 50-50. É. Ah, Agora, Pode falar. a parte física, né? Quando o defensor é mais físico com ele durante a rota, ele pode ser perturbado. Ele encarando tackles depois da recepção, ele tem um pouco mais de dificuldade. É um cara menor, de fato ele é menor, tem menos força de jogo. Press Então, contra ele é um assim, problema, né? sim, muitas vezes sim. Uhum. É um cara que jogou com dois bons quarterbacks, né? O Sam Howell, que era o quarterback 1, meu, pelo menos, no último draft. Obviamente, ele não foi o primeiro selecionado, mas era o meu quarterback preferido da última classe. Tanto que é ele aí lançando essa bola. E jogou com o Drake May também agora nessa última temporada. Drake May, que é fortíssimo candidato a ser uma escolha de primeira rodada
no próximo draft. Imaginando ele chegando em Baltimore, ele claramente. É que eu tô pensando assim, porque nesse momento o corpo de wide receiver para mim tá completamente fechado, não tem o que falar. E aí a gente tá pensando pelo menos na minha cabeça, o wide receivers pro futuro. Ninguém para atuar agora. É para atuar assim quando os contratos de um ano vencerem, se a Não gente não for ficar nos necessariamente, free agents. Será? Porque assim, eu tô se pensando o em Josh cara tá Downs, por exemplo. disponível, ele vale a pena ali, não tem por que ele não entrar em campo, né? Não, ok, mas eu falo assim em termos de impacto. Porque eu vejo assim, o Josh Downs, pelo que eu tô vendo aqui, principalmente por conta do porte físico. Você vê que porte físico a gente trouxe o Marquise Brown, que era um magrelo. Eu vejo a princípio, obviamente que agora isso fica mais evidente com o Odell Beckham no time, esse cara disputando posição com o Duvernay. E não viria assim, temos o Bateman aqui, a gente precisa colocar um cara assim para disputar com o Bateman, não. O Bateman tá consolidado na posição dele, e aí vamos achar um outro cara aqui e vamos botar ele e o Duvernay para brigar pela posição. Ele é um cara que disputaria a posição de fato ali com o Duvernay, com o Eggler. Né? Seria o terceiro wide receiver, faria bastante slot. Nossa, Eggler, eu nem lembrava do Eggler, desculpa. Assim, ele tá mais nessa linha, principalmente chegando como calor. Mas é um cara que passou das 1.000 jardas nas duas últimas temporadas no college, né, que foram de fato as duas que ele jogou mesmo, né, em 2020, praticamente não entrou em campo. Então, assim, é um cara que foi produtivo, tanto em jardas, touchdowns, foi o principal alvo de um ataque aéreo e rendeu, mostra um bom arsenal técnico, é um atleta bom, mas não excepcional, mas com uma série de limitações físicas, né, de tamanho e força de jogo que impactam diretamente na capacidade dele de, né, ser um cara que vai fazer a diferença na NFL. Eu acho que ele é um recebedor muito, muito útil e que vai ter uma carreira boa como profissional. Para mim, sim, é um jogador que eu escolheria no dia 2 tranquilamente. Sim, pro dia 2 ele tá perfeito. Jogaram aqui, eu deixo obviamente para você, Downs e Hyatt. Qual deles? Eu fico Qual com o você Jalen prefere? Hyatt, com certeza. A gente falou sobre ele aqui já também, né? Na Falamos lá primeira no live, comecinho, né? isso, na primeira live de highlight do draft que a gente fez. Tem corte dele no YouTube. Não lembro se o dele tem algumas jogadas que eu cortei do tape lá no YouTube também. Tem. No tape Eu tem, acho, tá tudo junto. mas enfim, se quiser saber um pouco mais a fundo sobre o que eu acho dele, pode olhar lá, pode olhar o report on the clock, também foi meu, do Jalen Hyde. Mas é um jogador que a velocidade dele, a capacidade de ser um separador vertical, eles são mais valiosos do que o que o Josh Downs faz bem. Mas assim, eu vi aí seu comentário depois, né? Que acredito que na segunda rodada os dois vão estar disponíveis. Eu acho que o Jalen Hurts vai sair no final da primeira rodada ainda. O Josh Downs, eu particularmente duvido que ele saia na primeira rodada. O Jalen Hurts, eu acho que um time como um Chargers, um Bills, ele é o tipo de jogador que faz muito sentido para essas equipes. Então, E calma, Deontay Banks é depois. O que eu ia falar? Sim. Como nós falamos aqui, tem cortes do Jalen Hyatt lá no nosso canal, então procura lá. Segue a gente, se inscreve lá no nosso canal do YouTube também, gente. Estamos tentando bater os 1.000 inscritos. Ainda estamos longe, estamos nos 450 ainda. A produção de conteúdo está começando a engrenar agora, mas dá aquela moral pra gente. Se inscreve lá. Tem bastante corte, tem vídeo de opinião.
Hoje saiu o corte do Kelly Ringo, cornerback de Georgia, que devia ter saído semana passada e esqueci, mas o corte tá lá. Ainda tem um corte da semana passada para publicar e vai ter os cortes dessa semana também, tá? Então você que tá vendo aqui pode rever as análises do João Gabriel Gelli lá no YouTube, tá bom? Então você segue, ativa o sininho e se prepara que vai ter bastante coisa até o draft que a gente vai publicar lá, tá bom?